Boa noite. Postei aí que teríamos live hoje. Boa noite, vamos chegando. Boa noite. Vamos lá. Eu postei aí que teria live hoje. E eu venho aqui porque eu tenho recebido muitas perguntas aí no direct. E uma das coisas que eu mais escuto aí dos recém-formados, hoje eu venho falar diretamente para os recém-formados. E talvez alguém aí que tenha alguma dúvida também, né, que não é recém-formado, sobre a insegurança na hora de passar um orçamento, né, ou fazer um planejamento odontológico. Então, eu venho falando no método, né, sobre dentista avaliador, né, e vou bater na tecla aí, não existe essa especialidade, mas existe essa demanda. E para você aí que acha errado a dentista avaliador, que dentista não pode vender, eu vou bater nessa tecla também, que essa live não é para você. A live aqui é para entender que o dentista ele também é empreendedor, que ele é empresário, que ele é vendedor. Só que a gente não vende um produto, a gente vende saúde. Então existe uma técnica para vender dessa forma. Mas o que eu venho vendo são os recém-formados aí sofrer muito, porque antigamente a gente até entrava na faculdade um pouco mais tardio aí e a gente acabava tendo alguma experiência de vida no comércio, trabalhava com alguma coisa. Mas hoje, né, por causa das leis trabalhistas, os recém-formados aí, eles simplesmente estudaram até esse momento, que saem da faculdade. Então não tiveram uma experiência comercial. Alguns pode até ter conseguido, outros não conseguiram. Então a primeira experiência que ele vai ter de trabalho é quando ele sai da faculdade. E aí que vem o maior problema. Na faculdade, ninguém ensina sobre vendas, né? Ninguém ensina sobre empreendedorismo, principalmente na faculdade de área de saúde. E a gente está falando aqui, né, para recém-formados da área da odontologia. Muito obrigada a todos que estão aqui, permaneçam, me dê opinião, podem falar aqui comigo no chat, tá? Eu quero interagir mesmo com vocês. E não é muito falado sobre isso. Então, as pessoas não saem da faculdade com essa experiência, né? E eu vejo a dificuldade, né, a insegurança desses alunos que estão comigo, recém-formados aí do método dentista avaliador, e também de pessoas que vêm no meu direct perguntando, pessoas às vezes que entrega currículo, e na hora que você pergunta, não tem experiência e tal. Enfim, não tem experiência, tem método para isso, né, dentista avaliador, para poder ter experiência com isso. E precisa também abrir a mente, né, que se você, né, não trabalha para o governo ou não é empregado de alguém como dentista, você abriu uma porta, você tem um consultório, você é empresário, você tem que sim desenvolver suas habilidades comerciais. Se você tem uma clínica, você é empreendedor, então você tem que abrir sim a mente. Primeira coisa que a gente precisa mudar é a mentalidade, né? Mas para você ir voltando aqui, recém-formado, eu venho falar para você que a sua insegurança pode ser transformada, tá? Porque todo mundo já passou por esse momento. Melhor coisa que tem é encurtar esse momento, reduzir esse período de insegurança, adquirindo, depois da faculdade, outras experiências. E já vou colocar aqui, sabe? Eu já vou colocar aqui, não aceitem qualquer emprego, não aceitem qualquer coisa, tá? Vocês estudaram 5 anos, né? Tem gente que estudou 4, aí integral, mas uma hora maior, né? Vocês estudaram muito para aceitar qualquer proposta de mixaria só para pegar mão, para pegar experiência. Experiência de quê? De como trabalhar errado, né? Experiência de quê? De como passar... Não, enfim, corta. Eu quero que você entenda que você tem valor, você tem conhecimento e todos nós temos como chegar no mesmo ponto. Então, se uma pessoa conseguiu, a outra pessoa conseguiu. E se você consegue imaginar, a gente também consegue chegar lá. Só que é muito melhor chegar por um caminho que alguém já passou, que já falou o que é bom, o que é ruim, o que deu certo, o que deu errado, encurtar o caminho para vocês. E em relação aí à insegurança, a Danda aí falando, ó, empreendedorismo
é para todos. E concordando que é verdade. Não tem como, né, gente, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, virar as costas aí pro empreendedorismo, pro lado comercial, né? Até aqui no Instagram acontece também esse lado comercial. Então a gente tem que estar sempre ligado aí nesse lado. Então vamos ao assunto do recém-formado inseguro. Você aí, conta aqui pra mim, você também é um recém-formado que tá inseguro na odontologia, no primeiro emprego? Já te fizeram alguma proposta por algum preço que não seja legítimo aí? Vamos dizer assim, já aconteceu algum momento que você ficou com medo de fazer um planejamento, fazer um orçamento? Então, essa live é pra você, fique aqui, pode comentar, pode falar. E aí a gente vai dando continuidade aqui. A primeira coisa que você deve entender, né, o recém-formado, e agora? Não pegar qualquer coisa pra pegar a mão, porque você vai pegar coisa errada. Até um cachorro latindo também. Você vai pegar experiência errada, experiência de como não trabalhar. Então, foque no que você quer, né? Foque aí na sua carreira. Mas aí a primeira coisa que você tem que pensar. Eu vou fazer uma especialidade? Sabe, a gente vem com essa cultura de muitos anos, de fazer uma faculdade, que para ficar rico, para ser bem sucedido, você tem que ter uma pós-graduação, você tem que ter uma especialidade, você tem que ser... Enfim, isso também dá dinheiro. Fazer especialidade dá dinheiro. Mas desenvolver o seu lado comercial dá muito mais, né? Você criar habilidades aí de comunicação estratégica com o seu paciente, você tá sempre aí atualizado com o mercado, como que funciona as clínicas, como que tá acontecendo os atendimentos nos consultórios, né? Então você tem que estar sempre à frente. Você pode até se especializar, mas se você hoje, tá, é um dentista recém-formado e não desenvolver o seu lado comercial, o seu lado habilidades estratégicas de vendas, tá, você vai ficar para trás. Não é errado vender, porque vender é ajudar a resolver o problema de alguém, né? Então você vai resolver e é um problema de saúde. Vender é porque você já vai estar com um preço definido. Porque para você atender, você alugou uma sala, você estudou 5 anos, nada mais justo. A não ser que você vai ser empregado público, vai ser empregado de alguém, aí você não vai precisar disso. Mas até para você trabalhar para alguém, você pode até ser contratado como um dentista avaliador, né? Que inclusive tem uma demanda gigantesca. Vocês já olharam aí? Procurem aí. Vagas para dentista avaliador ou dentista avaliador orçamentista. Procurei, são mais de 1.000 vagas, gente. Então existe demanda, existe essa vaga. E essa vaga geralmente é o que é melhor remunerado. Vou fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem, dentro de qualquer empresa, clínica odontológica, qual que é o setor mais importante? O setor mais importante, alguém sabe me falar aqui? O setor mais importante dentro de qualquer empresa é o setor comercial. Então, se você é do setor mais importante, provavelmente você vai ser o que vai receber mais. Então, por exemplo, o dentista avaliador, ele fica ali na linha de frente da clínica, ele vai fazer as avaliações, os orçamentos, tá? E vai encaminhar para as outras especialidades. Não é porque ele é avaliador que ele é desmerecido, ele não faz nada, não bota a mão em nada, não é isso. Geralmente... esse dentista tem uma especialidade, sim. Ele pode fazer, ele pode estar praticando odontologia, sim, mas ele tem habilidades comerciais desenvolvidas e ele é aonde que vai encaminhar para todo mundo e dar mais conforto para o seu paciente. Você imagina o seu paciente chegar, né, na sua clínica e aí o implantodontista não tá lá. O implantodontista não tá lá, e aí você vira e fala assim, então você volta amanhã, eu vou te pedir exame porque o implantodontista vem amanhã. É muito melhor você ter um avaliador que já tem uma visão geral, já sabe coordenar tudo como que vai ser feito ali e depois só marcar com o implantodontista no dia que ele vem. Então, assim, não vamos desmerecer essa posição de avaliador. Sim, tem muitos avaliadores que têm pós-graduação, que têm especialidade, tá? Tem muitos avaliadores também que fazem a prática clínica e tem alguns que só ficam na avaliação, mas eles não são
melhores ou piores que ninguém. O que eu sei é que eles são melhores remunerados. E eu acho que você quer isso pra você também, ainda mais você que é recém-formado, né? Me fala aqui quem quer ser mais valorizado aí na profissão. Vou aproveitar para dar boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Nara. Boa noite, Diego. Um tchauzinho para vocês. Então, assim, ser melhor remunerado não é mal nenhum, né? Porque a gente não pode pensar que dinheiro é amaldiçoado, que eu só tô pensando em dinheiro, mas que a odontologia não pode vender. Gente, se é definido lá pela Constituição que é legal, você não tá fazendo nada de errado, tá? O que você não pode é vender mentira e não resolver o problema também, né? Então você tem que ser resolutivo. Então, primeira coisa para você, recém-formado, começar a perder a insegurança de fazer um orçamento. Treine incansavelmente a conexão com o paciente. Como assim, Mariana, conexão com o paciente? Simplesmente são coisas que a gente faz naturalmente, mas que a gente tem que fazer naturalmente, mas agora pensar intencional. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar nos olhos do seu paciente, ter uma escuta ativa para o seu paciente. Então a gente vai ter que ter uma boa escutar mais do que falar. E uma chave aqui, sabe? Uma coisa que vai virar a chave de vocês. Não falem, quando for falar, não falem assim, sem uma estratégia. Se você não sabe o que falar, pergunta. Sempre pergunta. Vamos dar um exemplo para ficar mais didático. A dona Maria contou que tá com dificuldade de sorrir nas fotos com o netinho e tá muito triste com isso e tal. Lá, dona Maria, então vamos fazer um protocolo, né? Tipo, protocolo, vamos fazer os implantes aí, vamos lá. Você tá afirmando pra ela, você já tá tentando vender pra ela? Não, fala com ela, faz uma pergunta pra ela. Dona Maria, você acha que se a gente resolver o seu problema, colocando uns implantes, a senhora vai ter mais confiança ao sorrir? Sempre num tom de pergunta, sempre você vai usar a pergunta. Então, primeira dica, hein? Anota aí. Luísa, boa noite. Seja bem-vinda. Luísa foi minha estagiária e ela tá aí, pode falar pra vocês aí, deu certo. Nem um ano de formada, né, Luísa? Aí tá bombando aí, já tem o próprio consultório, arrasando aí. Parabéns, viu, Luísa? E aí, você sempre tem uma escuta ativa e quando você for falar, né, escutar, e quando você for falar, dica de ouro. Sempre com perguntas. Perguntas para fazer aquele paciente lembrar qual é a dor dele que você pode resolver, tá? Que você fez a sua planilha de precificação para resolver a dor daquele paciente. Então, sempre responder o seu paciente com uma pergunta, né? Então, outra dica de ouro para você aí, recém-formado, que sente insegurança na hora de fazer um orçamento, um planejamento. Essa live é para você, tá? Então, segunda dica de ouro aqui, né? Que eu venho dar essa noite aqui, porque é muita gente que fala, né? Que formou agora e que tá inseguro, que entrega currículo, que tá inseguro e que não acha emprego. Primeiro, tem vaga de emprego aí para dentista avaliador, né? À vontade. E segundo, que essa insegurança tem como tirar. E eu tô dando dica aqui pra isso. A segunda dica é, gente, você estudou 5 anos, você tá se achando o máximo agora, porque você é um doutor, né? Mas você veio da faculdade usando termos técnicos, sabe? O seu paciente, ele não sabe sobre termos técnicos. O seu paciente, ele não quer saber se o implante é cone Morse. Ele não quer saber se ele é da SIM, da Epicut, se ele é HE, HI. Ele não quer saber, por exemplo, se a resina tem nanopartícula, se a resina é de esmalte, de dentina. Ele não quer saber isso. Ele não quer saber, às vezes, nem quando a gente fala protocolo. Ele quer saber da dentadura fixa dele.
sabe? Ele quer resolver o problema dele. Então, se ele quer resolver o problema dele, explique ele de uma maneira que ele vai entender. E não você vem com esses termos da faculdade e replica isso no consultório. Então, é aquele momento que eu vejo que o recém-formado começa a falar ali, né, que não, a gente vai fazer assim, vai usar um cone Morse, nananã, e aí o paciente fica olhando assim, perdido, sabe? Olhando pro nada, e aí ele desconecta com você. O que eu falei lá no começo? Aprender a conectar. Então vamos recapitular. A gente tem que conectar com o paciente, olhando nos olhos. Outra dica, olha, chamar pelo nome. Qual que é a primeira coisa que a gente aprende na vida? O nosso nome, porque os nossos pais nos chamam, né? Mariana, Mariana, Mariana. Então, quando a pessoa repete muito meu nome, não é porque ele está só sendo educado. Se você usar isso intencionalmente, o cérebro daquela pessoa entende que você é de confiança, porque só as pessoas de mais confiança te chamaram pelo nome tantas vezes e com tanta confiança desde pequeno. Então, seu nome te traz confiança. Então, não é só que você é educado, não, tá? Tem intenção em chamar pelo nome. Então, conecte, chame pelo nome, olhos nos olhos, né? Receba com carinho, que eu tenho certeza que vocês vão receber com muito carinho, que isso a gente treina na faculdade, sim, tá? Mas a parte de vendas técnicas mesmo, assim, específica, a gente não aprende na faculdade. Então, por isso que precisa estudar, acho que antes de qualquer pós-graduação, o lado comercial, e eu tô aqui com o método para poder ajudar vocês passo a passo para fazer uma avaliação com um resultado aí, com o dobro de fechamento de vendas, tá? Então, conexão, evitar essa outra chave aí, evitar os termos técnicos, né? Evitem termos técnicos. Fale com o seu paciente como se você estivesse falando com uma pessoa, com uma criança. Se uma criança de 10 anos entender o que você está explicando, o seu paciente, qualquer paciente vai entender, né? Mas não vai conversar, né? Oi, criancinha. Não, conversa normal, mas com termos. O que eu gosto muito também, olha, estou dando dicas aqui, hein, gente? Não sai daqui. Dica também para não perder aí a conexão com o paciente. Não usar os termos técnicos, mas qual que é a dica de ouro? Fazer analogias, né? Vamos fazer analogias. Então, por exemplo, como eu comecei falando de implante, eu vou terminar falando de implante. Então, como que eu vou falar como que o implante é feito? Compare com alguma coisa. E geralmente com a profissão da pessoa. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o cara é um pedreiro e ele quer fazer um implante. Ah, doutor, mas como é que é esse implante? Compara. Sabe a bucha de parede? Sabe a bucha? Então, a bucha é como se fosse um implante. E o parafuso depois que vem é o parafuso que vem com o dente. Isso é um implante. Só que a gente vai colocar o implante nessa região, tal. Explique de uma forma que ele entenda sem termos técnicos, tá? Esqueça termos técnicos. Por mais que você aprendeu na faculdade, que isso te traga autoridade, se agora é doutor, a não ser que você esteja falando para outro dentista. Mas para o seu paciente, usa termos comuns e façam analogias. Essa é a outra dica de ouro. Se você tá aqui nessa live e tá gostando, manda um aviãozinho aí para amigo seu dentista, recém-formado, que hoje eu tô falando para recém-formado que tem insegurança, tá? Eu quero mostrar para vocês que esse é um momento comum, todo mundo sai com insegurança. Eu tive insegurança, outros profissionais também terão insegurança, só que o que eu quero fazer para vocês é encurtar o caminho. E a insegurança vem quando você ganha um paciente, né? Quando você fala assim, o paciente gostou de mim, o paciente voltou, quis fechar comigo. Então, é nesse momento que a gente vai ganhando confiança. E a gente vai pegando essas diquinhas aí, ó, para poder criar essa conexão, tá? E já trazer essa segurança aí pro seu interior, tá? Todo mundo consegue, tá? Né? Eu falo assim, nós todos temos a mesma capacidade. Se nós tivermos a mesma capacidade de formar, todos nós temos a capacidade. Você só tem que entender que não é porque trataram vendas a vida inteira como um dom que você não tem o dom. Você tem que entender que é só uma matéria que não tem na faculdade. Você tem que entender que por algum motivo eles não querem que todo mundo saiba vender, que todo mundo não aprendam a vender, porque a concorrência vai ficar maior. Não sei se é isso, mas pensa direitinho. Porque você, tendo uma matéria,
sobre vendas, se você tem uma matéria sobre empreendedorismo, você vai desenvolver habilidade igual você também não sabia sobre dentística, sobre, né, sobre cirurgia. Então, você estudou, teve um passo a passo, você aprendeu. E não é porque não tem na faculdade um passo a passo de vendas, de empreendedorismo, que você não vai conseguir. Esse passo a passo, já que não tem na faculdade, vocês vêm comigo aqui, que eu consigo ajudar vocês, e vocês vão perder essa insegurança, né? Então, seguindo aqui, né, vamos tirar essa crença aí de que a gente só consegue ganhar dinheiro depois que sai da faculdade se a gente aceitar qualquer emprego, né, para pegar a mão, não sei, a mão errada aí que você pode pegar também, né? Se você não fizer uma especialidade, você não ganha dinheiro, tá? Não tem isso. O que você precisa é ter paciente. E não é só ter o paciente, é conectar com o paciente. Outra coisa, planejar o tratamento dele e resolver o problema dele. Então, coloca aí na sua cabeça. Vendas é resolver o problema. Vendas na odontologia. Antes de você vender um produto que não existe um produto na odontologia, você vende saúde, você vende resolução de problema, você se vende. Então, outra dica de ouro para você recém-formado. Muito cuidado com as coisas que você posta no Instagram, tá? Então, agora você colocou lá no Instagram, doutora Mariana Reis Lima, cirurgiã dentista RO. E aí você posta lá coisas que não condiz com uma conduta. Você tem que entender que hoje a gente vive dentro de uma sociedade que o tráfego daquelas ruas ali, ó, mudou. As pessoas não andam pela rua procurando um dentista, elas andam aqui no Instagram procurando um dentista. Elas andam por aqui no Facebook procurando um dentista. Então, vou fazer uma analogia para vocês. Existe o tráfego da rua em si, da rua como se fosse a 25 de março. Existe o tráfego aqui na internet. Então, vamos supor que você tem um consultório lá na 25 de março. Só que aí na hora que você tá passando lá, na 25 de março, tem uma placa de dentista. Só que o dentista tá na frente da clínica tomando uma cerveja, com um chinelão no pé e uma roupa todo descabelado e um jaleco todo sujo. Você vai entrar nessa clínica? Não. Então hoje a gente vive um outro comércio. A gente tá aqui, ó, rolando, arrasta pra cima. Então se a gente tá aqui, a gente tem que se posicionar como dentista aqui. Quer postar a sua cervejinha, quer postar de chinelão, quer postar descabelada, acordei fazendo suas coisas, bota aí num grupo de amigos, né? Faça um Instagram particular, mas o seu Instagram, doutora, você tem que iniciar o seu posicionamento, tá? Não é proibido postar, desde que você tenha consciência com essa analogia. O que o seu paciente vê, se fosse uma porta, ele entraria? Então eu tô fazendo analogia com vocês aqui agora. O que eu acabei de ensinar, eu tô fazendo com vocês. Você entraria numa porta, se o seu Instagram fosse uma porta e essa porta fosse você, o dentista, você entraria? Então, muito cuidado com o posicionamento. Então, eu falo que na odontologia as vendas se dividem em 3 etapas, tá? Então, tem a pré-venda, é aonde o paciente começa a te namorar ali no Instagram, né? Vamos dizer assim, tá, gente? Eu vou usar esses termos. Começa a ver ali o que você faz, ele gostou de alguma coisa que você faz. Aí ele vai clicar lá e vai saber onde que é o seu consultório, porque hoje funciona assim, hoje não funciona muito, as outras fontes de captação ainda existem, mas o que mais funciona hoje é aqui, né, dentro da internet. Então ele tá ali vendo os seus trabalhos, ele gostou do seu Instagram, você posta umas coisas bonitas, né, um antes e depois bonito, você tá sempre ensinando o seu público, né? Como que faz alguma coisa, escova o dente, passa fio dental, dando dica, alertando alguma coisa. Aí ele gostou de você. Ele amou ali o seu conteúdo. E aí ele vai marcar com você, tá? Aí ele marca um orçamento com você. Chega lá no seu consultório, não é nada daquilo.
Porque você estava inseguro, não conectou com o seu paciente, né? Você, lá no Instagram, você tá com a foto bonita, lá você tá descabelado, sem uma maquiagem, ou o homem sem fazer a barba. Isso não gera conexão. Nada contra com quem gosta de outro estilo, tá? Não tem problema. Eu só tô ensinando aqui o caminho que chega mais rápido, tá? É isso que eu tô ensinando. Porque tem muitos profissionais hoje muito bem sucedidos, por exemplo, que tem o cabelo roxo, tá? Que trabalham sem jaleco e que, por exemplo, escutam rap dentro do consultório. Beleza, tudo bem, ótimo, mas eles já estão aonde? No topo. E como que ele chegou lá? Sabe? Demorou? Foi rápido? Ele copiou alguém? Não sei. Eu tô ensinando aqui pra vocês como que chega mais rápido, tá? E para chegar mais rápido, você tem que preocupar com o posicionamento, não só na internet, mas também quando o paciente te encontra, né? Se ele viu você lá, né, gostou de você, viu o seu trabalho, quando ele chegar até você, ele vai ter que gostar de você também. Então, assim, para você não perder essa conexão e trazer mais segurança para você, quando o paciente chegar, você tem que ser aquela pessoa que ele fala: nossa, doutora, você pessoalmente é mais simpática. Nossa, doutora, a sua clínica é linda, igual o seu Instagram, sei lá, tá? Mas lembrem da comparação que eu fiz. O Instagram é uma porta. Imagina que essa porta tá aí com algum ruído de informação. Ou pior, seu Instagram tá lindo e a sua própria clínica, o seu próprio consultório ou a sua própria forma de vestir não condiz, tá? Outra coisa que eu observo muito, tá? Não é proibido também, mas eu preciso deixar esse alerta aqui de coisas que acontecem na vida real. Todas as pessoas que usam jaleco de faculdade, tá? Que eu conheço, o paciente pergunta se é estagiário. Você quer passar essa imagem de estagiário? Também nada. Não tem nenhum problema com estagiário. Mas se você quiser passar segurança para o seu paciente e receber essa segurança de volta, que é isso que vocês ficam falando comigo, que é inseguro, vocês precisam, tá? Estar ciente de que tem algumas vestimentas aí que veio lá da faculdade, aquele uniforme da faculdade, com o nome da faculdade, dá a impressão que vocês são estagiários. Geralmente também pode, além de estar assim, ou tá manchado, ou tá amassado, isso não gera uma boa impressão. E não sou eu que estou falando, né? Tem os estudos que falam que o nosso corpo, né, o nosso cérebro, ele tende a entender tudo que é reto, que é padrão, que tem formatos que é padrão. Então, se a gente vê alguma coisa fora do padrão, até você provar que você não é aquilo, às vezes você é melhor que muita gente. Às vezes você faz a melhor resina que muita gente que tá lá de jaleco, chique, caro. Mas não adianta bater no peito nessa bandeira, porque isso, desde que o mundo é mundo, o que vem do belo? É o que o nosso cérebro entende de linhas simétricas, de proporção. E isso, a vestimenta, a forma que você deixa o cabelo, a forma que você deixa a barba, também o cérebro fica tentando entender, tipo, como que essa pessoa tão desleixada consegue ser a melhor em resina? Vamos dizer assim. Ele demora para entender. Para ele fechar com você, você vai dar muito mais voltas. Muito mais voltas. Então, eu só tô querendo aqui encurtar o caminho de vocês. Então, para você não dar tanta volta, siga um padrão, né? Depois que estiver no topo, faça o seu consultório de qualquer jeito. Faça um consultório pichado. Faça um consultório aí, por exemplo, sabe? Que é diferenciado. Inovar também é um diferencial, mas você já tem que estar dentro do mercado inserido. Você, recém-formado, não adianta você querer chegar, sabe? Porque você é assim, você usa o cabelo assim, você usa esse jaleco, você gosta que tem que me aceitar desse jeito, que infelizmente as pessoas vão perder a conexão, porque geralmente as pessoas tendem a acreditar no que é padrão, porque o cérebro tende ao simples. Então, quando é padrão, o cérebro não precisa pensar, sabe? Ele não precisa pensar se você é de confiança. E você não vai precisar provar tanto que você é de confiança. Por isso, muita insegurança. E se tivesse uma matéria na faculdade, vocês sairiam muito mais firmes, tá? Então, não deixem a insegurança bater na porta de vocês,
porque existe um método, existe um passo a passo, tá? E aí chega agora ainda a parte do planejamento odontológico. Nossa, aí eu fiz isso tudo certo, meu Instagram tá bonito, né? Eu tô cuidando do meu Instagram, eu tô cuidando da minha imagem, eu já tô fazendo até uma pós-graduação, né? Inclusive, eu falo que se você quiser ser um dentista avaliador, tem várias especialidades que é maravilhosa para poder ser um bom avaliador. Eu acredito que uma das melhores é a endodontia, porque a gente sabe os limites aí, né, da endo e do implante, a gente sabe a parte protética pós endodontia, então a gente tem que entender da parte protética, a gente sabe indicar, sim, o implante, a gente sabe indicar a prótese, a gente sabe diagnóstico de dor, né? Então, assim, é uma especialidade ótima. Não tô falando que não é para fazer especialidade. Eu falei que enquanto não ganha dinheiro, vamos ganhar dinheiro sendo uma especialidade que tá em falta e que não existe, né? Mas existe a demanda, esse cargo de dentista avaliador, e com o dinheiro dele vai especializando, né? Então, olha aí, busca aí a demanda que existe para vaga de dentista avaliador, tá? E aí vamos perdendo essa insegurança com esse passo a passo, porque se eu conseguir, se fulano conseguiu, você também consegue. Você só não teve essa matéria na faculdade e talvez outras pessoas tiveram a oportunidade de viver um pouco do comércio, de viver os pais fazendo. E você, que não teve pai dentista, você aí que nunca trabalhou antes e se depara com uma conexão aí com o seu paciente e perde a conexão porque às vezes ele não gostou de alguma coisa de você que você nem sabe. Então, facilita para o seu paciente gostar de você, seguindo um padrão, encurtando o caminho, tá bom? Se você gostou dessa live aqui, né, que tá passando, tem meu canal no YouTube também, me siga. Se você gostou, compartilha, tá? Manda um aviãozinho aí pro colega. Vamos perder essa insegurança de trabalhar aí como recém-formado na odontologia, porque eu tenho certeza, tá? Porque o cara que é de sucesso lá na frente, ele foi você também, recém-formado. A única diferença é que ele continuou, ele tentou, ele não desistiu, tá? E às vezes ele aprendeu na marra. E hoje, com tanta tecnologia e com a gente aqui nas redes sociais, podendo encurtar o seu caminho, podendo ajudar você, né? Dividir com um colega um passo a passo, um método que vai te ajudar a ser um dentista com estratégias de comunicação, tá? Para vendas, sim, tá? Ah, se tiver alguém aqui que fala que é um absurdo vender na odontologia, essa live não é pra você, porque não é o caminho que eu sigo, tá? Eu não acho errado vender, eu não acho a profissão de vendedora errada, ou vendedor errado, eu acho uma profissão linda, e que talvez, tá? A maioria dos vendedores ganhe mais que nós da classe de odontologia aí, tá? Então tá aí pra repensar, pra encorajar vocês. E foi rapidinho, mas eu passei porque eu queria dividir isso, que estava apertando meu coração para falar isso com vocês. Que se você conseguiu estudar 5 anos e gerar habilidades aí para fazer uma restauração, uma extração, você também consegue estudar um passo a passo para gerar a sua habilidade em estratégia de comunicação para vendas dentro da área da odontologia, tá? Então, fiquem com Deus, boa noite, muito obrigado vocês ficarem aqui. Um beijo pro meu primo aí, Marcelino, te amo, que entrou aqui na live, Marcelino enfermeiro, muito obrigado. Todos que passaram aqui também, tá? E para todos vocês, dentistas recém-formados também que vieram aqui. Dúvidas, pode chamar no direct. E sobre o meu método, tem um link na bio, tá? Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigada, até a próxima.